Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula 6 de língua portuguesa sobre sinônimos e antônimos. Essa aula é referente ao que a gente aprendeu na aula 5, ao vídeo anterior que a Pro enviou para vocês. Vamos ler as orientações. Para responder as questões abaixo, é preciso ter assistido a aula explicativa, a aula 5. Assista mais de uma vez se for preciso. Preste atenção, pois as questões 3 e 7 permitem que sejam marcadas mais de uma alternativa, tá bom? Só um lembrete para vocês prestarem atenção, mas quando chegar nelas aqui na explicação, a Pro vai explicar melhor, tá bom? Então, você vai selecionar a sua turma, escrever o seu nome e vamos começar aqui atividade sobre os antônimos. Quem se lembra do que é antônimo? Lembra da musiquinha do seu Joaquim e do seu Antônio? O que o seu antônimo fazia? Sempre falava o contrário. Então, lembrem-se que os antônimos são palavras com sentido contrário a outras palavras, tá? Aqui uma dica para atividade 1, que é para você ter uma melhor visualização, se você estiver fazendo no celular, que você vire seu celular no sentido horizontal. Dessa maneira, tá? Você não vai deixar ele assim. Você vai deixar dessa maneira. Número 1. Relacione as palavras aos seus antônimos. Então, vocês já aprenderam como que faz esse tipo de atividade aqui de relacionar, né? Você vai escolher a palavrinha de qual coluna que você vai escolher para a palavra dessa linha. Aqui, cheio. Qual dessas palavrinhas é antônimo de cheio? Você vai pensar qual delas você vai marcar, tá bom? Depois, qual é o antônimo de dormir? Lembre-se de marcar na mesma linha. De dormir, você não pode marcar em cima e nem embaixo. E assim por diante, tá bom? Vocês vão ler as palavrinhas e marcar qual dessas palavrinhas aqui seria o antônimo. Questão número 2. Marque a frase que contém antônimos. Então, você vai ler as frases e marcar aquela frase que contém antônimos. Nessa questão, crianças, vocês só vão poder marcar uma, tá? Só tem uma frase que tem antônimos, tá bom? Vocês, então, vão ler e identificar. Então, olha aqui, se você quiser ouvir novamente a música O Contrário do Medo, você pode clicar aqui, você vai conseguir ouvir novamente. Lembrando que no vídeo da Pro acabou não dando certo. A Pro teve que ler, mas a Pro disponibilizou o link para vocês da música e tem aqui também novamente, tá bom? Questão 3. Marque as alternativas em que há antônimos usados na música trabalhada na aula 5. Então, a Pro colocou aqui a imagem da música, que nós trabalhamos na aula 5, o contrário do medo, e vocês vão marcar a alternativa que tem corretamente antônimos. Então, você vai ver lá, dois irmãos. Dois irmãos são antônimos? Paz e guerra são antônimos? Fundo e perigo são antônimos? Pare e pense na sua cabecinha, o que é antônimo mesmo? Se precisar, volta a assistir a aula anterior. O tatu mascote. Vive nas caatingas do Nordeste. Um tatu que não cava buraco. Não consegue se esconder do homem que põe no saco.
O animal é bastante pequeno, 30 centímetros aproximadamente. Para se defender dos predadores, ele se enrola completamente. Ocultando as partes mole, no interior da carapaça, o bicho vira uma bola, o que não evita a caça. Na próxima Copa do Mundo, para chamar nossa atenção, foi escolhido para mascote, por ser animal em extinção. Olha que poema legal. É um poema que ele foi feito antes da Copa do Mundo, em que o tatu era o mascote. Não sei se vocês vão se lembrar. Por isso está dizendo que na próxima Copa do Mundo ele foi escolhido para mascote. Tá bom? Questão número 5. Escolha o sinônimo correto para as seguintes palavras retiradas do poema. Então, aqui a palavra buraco. Você vai clicar aqui nessa setinha e escolher qual dessas 3 palavras é o sinônimo de buraco. Esconder vai fazer a mesma coisa. Bastante, a mesma coisa. E vocês mesmos podem ler. A Pro não vai ler tudo, porque eu sei que todos têm a capacidade de ler, tá bom? Questão 6. Relacione as palavras aos seus sinônimos. Então, a mesma coisa daquela outra questão, só que aquela era de antônimo. Agora você vai relacionar ao sinônimo. Qual que é o sinônimo de cheio? Frio, tranquilo, fervente, lotado, feliz, trancado ou descansar? Qual é o sinônimo de cheio? Pare e pensa o que é sinônimo. Lembra aí, o que é sinônimo? Para você poder fazer direitinho. E você vai ler todas as outras palavras e fazer a mesma coisa. Tá? Nessa questão aqui, vocês podem virar o celular também no sentido, no lado horizontal, tá? Próxima questão, questão 7. Marque as frases que contêm sinônimos. Você vai ler, é bem parecida com aquela outra questão. Vocês vão ler as frases e dessa vez vocês vão marcar as frases que contêm sinônimos. Lembra que a Pro falou que quando é quadradinho aqui, ó, vocês podem marcar mais de um? Então, nessa questão 7, vocês vão poder marcar mais de uma alternativa também. Aquela que contém sinônimos, tá? Questão 8. Marque a alternativa que contém o sinônimo da frase a seguir. Pensa bem o que é sinônimo e você vai marcar qual alternativa contém o sinônimo da frase que eu vou ler agora. Mateus adora ir à praia. Qual dessas frases aqui abaixo é o sinônimo da frase Mateus adora ir à praia? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer com muita tranquilidade. E a última questão é a questão 9. Vocês não vão fazer aqui no formulário, vocês vão fazer no caderno, tá? Então, a Pro já fez aqui para vocês verem como fazer. Vão fazer o cabeçalho, o nome da escola, a data, coloque o seu nome e o nome da Pro também, coloque o nome da sua professora, tá? Vai pular uma linha, vai escrever língua portuguesa, pular outra linha e escrever. Forme 2 frases com sinônimos em cada uma delas. Então, você vai formar 2 frases. E nessas frases tem que ter sinônimos, ou seja, ter 2 palavras que têm o mesmo sentido. Então, crianças, você vai aqui na questão número 1 do caderno formar 2 frases com sinônimos em cada uma. Então, em cada frase tem que ter 2 palavrinhas
que tenham o mesmo sentido, tá bom? Depois, você vai fazer número 2 e escrever: forme 2 frases com antônimos em cada uma. Então, você vai formar 2 frases e em cada uma delas tem que ter uma palavrinha e a outra palavrinha tem que ser o contrário dessa primeira palavrinha que você fez, tá bom? Nas 2 frases. Certo, crianças? Qualquer dúvida, chama a Pro lá no WhatsApp, tá bom? A Pro tá aqui para ajudar. Beijo no coração e fiquem com Deus.